Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo referente à salvação das nossas almas, à salvação da humanidade. E pode ser salvo por Cristo aquelas pessoas que reconhecem o sacrifício na cruz. Pode ser salvo por Cristo aquelas pessoas que tomam a decisão de se converter, ou seja, mudar de vida. Pode ser salvo por Jesus Cristo essas pessoas ou as pessoas ou todo quanto se arrepende do seu mau caminho. E o arrependimento é novidade de vida. E o arrependimento é deixar o velho eu. E o arrependimento é ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E o arrependimento é ter novidade de vida. O arrependimento é ter mudança de mente. Reconhecendo o sacrifício na cruz, se entregando ao senhorio do sacrifício ou de Cristo, essa pessoa passa a ter uma nova vida, ser um novo homem, ser uma nova mulher, ser uma nova criatura e ficar aguardando ou o fim da sua vida terrena ou o arrebatamento da igreja. No fim da sua vida terrena, você irá encontrar com Cristo, se você estiver em Cristo. E se você estiver vivo, quando Cristo vier arrebatar a igreja, você será arrebatado, mas tem que estar em Cristo. E nós falamos no vídeo anterior sobre o poder ou o milagre da regeneração. O milagre da regeneração é quando você passa a ter a vida de Cristo em você. Quando você passa a ter a vida de Cristo unido à sua vida, você continua com a sua natureza antiga, porém agora você também tem uma vida em Cristo. E essa vida que você tem em Cristo, ela que faz você odiar o pecado. Agora essa vida que você tem em Cristo, ela faz você amar a justiça. Essa vida que agora você tem em Cristo faz com que você se submeta ao senhorio de Cristo. E hoje, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós vamos dar continuidade. Estaremos falando hoje sobre o poder da regeneração. Falamos no vídeo anterior o milagre da regeneração. E hoje iremos falar sobre o poder dessa regeneração. No milagre da regeneração, tem muitas pessoas que ficam frustradas quando se entregam para Jesus, porque elas imaginam que agora ela não vai pensar mais negativamente, ela não vai estar sujeita mais a pecar. Pelo contrário, ela vai estar sujeita a pensar negativamente, ela vai estar sujeita a pecar, porém, ela, por vontade própria agora, ela pode decidir não aceitar mais o domínio que antes controlava a sua vida. Antes ela fazia e não sentia nada de incômodo ou de diferente. Agora, ela, por ter a vida em Cristo, ter se entregado a Cristo, isso o incomoda. Isso faz com que ela não queira mais ser submetida ao senhorio do seu antigo senhor, que só fazia ela pecar. Por isso agora ela tendo uma nova vida em si, a vida de Cristo que foi acrescentada nela, por isso ela pensa positivamente e ama a justiça e odeia o pecado. Vamos ler aqui, para nós dar início, o poder da regeneração. Nós vamos ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 2, versículo 3 de Gálatas.
só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Eles aceitaram, os crentes da galáxia, eles aceitaram de imediato o senhorio de Cristo. Passaram a ter, quando se converteram, quando se arrependeram, quando passaram a ter novidade de mente, ou pensamento, converter o seu pensamento, eles agora estavam querendo voltar ao passado, querendo voltar ao antigo homem, querendo voltar a antigas práticas. E Paulo o orienta a ele: só queria saber de vós que recebeste a mensagem do Evangelho. Foi por obras da lei ou pela pregação da fé? Pela lei, que tinha que seguir rituais, tinha que seguir ritos. Agora, pela obra da fé, você se entrega e você agora é dominado. Você entregou o seu interior para Cristo. Agora você não precisa fazer para ser. Agora você faz porque você é. Antes, na obra da lei, você tinha que fazer para ser visto. Agora você é visto porque você é. E os frutos daquilo que você é vão surgir. O crente da galáxia, eles precisavam recordar que suas vidas dependiam exclusivamente do poder de Cristo, que pode ser desfrutado mediante um relacionamento vivo com Ele. Essa comunhão com Cristo deveria ter prioridade máxima nas vidas dos crentes da galáxia e nas vidas daqueles que se arrependem. Gálatas, ainda capítulo 2, versículo 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o viver que agora vivo é o viver pela fé no Filho de Deus. E esse viver tem que ser um viver diferente. Não pode ser ligado a ritos, a práticas, a costumes, a procedimentos. Não, é pela fé. Nós aceitamos a Cristo, reconhecemos o sacrifício, fizemos a conversão, nos arrependemos, temos mudança de mente. Está além de ritos, está além de práticas humanas. É mudança interior, é mudança na alma, no espírito, é mudança de pensamento, de comportamento. Cristo vive em mim. O conceito de Cristo vivendo no crente é um pouco difícil de compreender fisicamente. O crente não é diferente do que era antes. Há, porém, um poder invisível habitando nele depois da conversão, que o fará amar a justiça e odiar o pecado. Através deles, os homens serão atraídos a Cristo. Através de você, através de mim, através de nós, através dos convertidos, através dos arrependidos, através daqueles que têm mudança de mente, os que não são cristãos serão atraídos a Cristo. Tem uma ilustração aqui muito interessante, que diz assim: Cristo vive em mim. Vamos pegar um imã. Esse imã, você aproxima ele de um prego. O prego não tem força magnética nenhuma. Em si, o prego de ferro está morto. Mas quando você pega esse imã e aproxima o imã do prego ou o prego do imã, vice-versa, o prego será atraído pela força magnética
do ímã. O prego que está morto será atraído até o ímã, porque existe uma força magnética. Assim era o nosso estado, estávamos mortos. Quando nós se aproximamos de Cristo, ouvimos a palavra, tomamos a decisão de se converter, de se arrepender, de ter mudança de comportamento. No milagre da regeneração, nós recebemos vida em nós, outra vida em nós. Essa vida que nós temos agora, nós vivemos em Cristo, porque agora nós fomos atraídos até a Cristo. Assim como o prego que estava morto se aproximou do ímã, ou o ímã se aproximou do prego, a força magnética do ímã atraiu o prego ao ímã. E assim nós fomos atraídos a Cristo pela força que tem em Cristo. Vamos ler aqui alguns versículos que esclarecem melhor isso. Hoje nós vamos precisar gravar o segundo vídeo. Atraídos a Cristo, olha só, João 12, 32. Evangelista João, capítulo 12, 32. Olha o que diz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem está dizendo isso? Jesus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ainda, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O poder divino passa através do crente para atrair outros a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, para atrairmos outros a Cristo. O poder divino repele o pecado. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Quando temos a Cristo, nos afastamos, ficamos distante do pecado. O poder divino atrai para a justiça. Segundo Pedro ainda, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quem tem Cristo tem piedade. Quem tem Cristo ama o próximo. Quem tem Cristo se compadece do próximo. Para não ficar muito longo, vamos dar uma pausa aqui e vamos gravar o segundo vídeo para falar sobre sem mim nada podeis fazer. Então hoje é sobre o poder da regeneração.